A paz de Deus a todos, irmãos. Então, nós vamos continuar gravando. Agora, a sequência que nós estamos fazendo o estudo, irmãos, a correlação da primeira Páscoa de Moisés com a crucificação do Senhor. Nós já analisamos alguns dias da semana, alguns dias que antecederam, né? Queridos, a quinta foi a viagem até Betânia, sexta-feira a ceia na casa de Lázaro, o descanso no sábado, o domingo, entrada triunfal em Jerusalém, na segunda-feira, amaldiçoou a figueira, o recado de Herodes, que rei Herodes queria matá-lo, provavelmente porque ele entrou, no templo, purificou o templo, fez tudo aquilo. E na terça-feira, irmãos, foi a Santa Ceia, um evento de muita importância para nós cristãos. E hoje nós vamos analisar, esse sendo o sexto vídeo, nós vamos analisar então, queridos, o que aconteceu na quarta-feira, dia 14, que é o dia onde o Cordeiro da Páscoa ele era sacrificado, e como o Senhor Jesus ele foi crucificado e sepultado na quarta-feira. Então, irmãos, para iniciar o vídeo, aqui a sequência, nós falamos no vídeo passado, nós falamos então da Santa Ceia e nós falamos que o Senhor Jesus ele foi preso. Irmãos, nós vamos direcionar mais pelo Evangelho de João por causa dessa sequência cronológica. Ele obedece uma boa sequência cronológica, então nós vamos ter a direção dele. Então fala aqui que o Senhor Jesus foi preso no Getsemane. Essa parte, queridos, nós já analisamos aqui da Santa Ceia da terça-feira e o Senhor Jesus sendo preso na terça-feira. E aí então, irmãos, acabado a ceia, ali Judas foi buscar as pessoas que queriam prender o Senhor, e o Senhor ali no Getsemane, ali no horto, ele foi aprisionado. Isso na noite da terça-feira, já tinha iniciado a quarta. Vamos lembrar que como que é contado o dia, o calendário diário para os judeus. A partir das 6 horas da tarde vira o dia. Então, como já era noite, ali já tinha virado o dia da terça-feira, então já havia começado a quarta-feira. E aí então o Senhor Jesus ele é preso, para aquelas pessoas, e ele é levado ali até Anás, que é o sogro de Caifás, irmãos, e depois ele é levado ali para o sumo sacerdote Caifás. Ele tem que se apresentar perante o Sinédrio. Sinédrio, irmãos, é aquela instituição lá de 71 pessoas, tem uma referência lá com o Antigo Testamento, quando Moisés escolheu os 70 anciães, Moisés mais 70, 71. Então era o sumo sacerdote mais 70. Anciães compunham o Sinédrio. E aí ele foi julgado. E o julgamento dele, irmãos, foi parcial, foi injusto. O Sinédrio não podia julgar à noite, ele foi julgado de noite, ali à noite ele já foi preso. E aí vem a sequência de eventos, irmãos. Nós vamos evitar ler, mas vamos descrever para o vídeo não ficar muito grande. E aí então, irmãos, aconteceu tudo isso, já começando a amanhecer a quarta-feira. Isso foi tudo na parte noturna da quarta-feira, porque lá primeiro a parte noturna do dia e depois a parte diurna, E aí então já tinha passado tudo isso, ele foi julgado perante o Sinédrio, tudo ali na parte noturna. Aí então, quando amanheceu logo cedo, ele foi levado na presença de Pilatos, Está escrito aqui, irmãos, em João 18, verso 28.
Jesus perante Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. Essa audiência já não era mais em relação ao Sinédrio, já era em relação a Pôncio Pilatos. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, para poderem comer a Páscoa. Então, irmãos, nós vemos aqui que eles estavam na quarta-feira e eles iam comer a Páscoa, né? Por isso, lembremos que a Santa Ceia, que o Senhor Jesus comeu, foi um jantar santo antes da Páscoa. Ele não teve oportunidade de comer esta Páscoa. Pode ver que o verso aqui deixou bem claro que agora eles levavam o Senhor Jesus perante Pôncio Pilatos na audiência e eles estavam preocupados que eles poderiam se contaminar, porque aquele dia é o dia que eles comeriam a Páscoa. Então ali, se Jesus foi levado perante Pilatos, Pilatos julgou ali, primeira vista, não achou pecado, culpa nele, e acabou enviando ele para o rei Herodes, né? Esse Herodes Antipas, que é filho de Herodes o Grande, foi levado na presença de Herodes Antipas, que Herodes Antipas estava ali em Jerusalém. Porque diziam que Jesus era nazareno ali da região da Galileia e Herodes Antipas ele era responsável por aquela região, então Pôncio Pilatos falou, vamos enviar para lá, qualquer coisa, se condenar, alguma coisa, fica por lá, não fica sobre a minha responsabilidade. Mas Herodes Antipas devolveu, acho que analisou, viu que não tinha culpa, alguma coisa desse tipo, não tinha como condená-lo mediante a lei romana, e aí devolveu ele. E aí então nós sabemos que Pilatos açoitou o Senhor Jesus daquela forma brutal, né, com aquele chicote que a ponta do chicote tem peças metálicas que chegavam a arrancar até pedaços de carne do corpo. Ele foi açoitado no sentido de, na verdade, antes foi colocada a coroa de espinho na cabeça dele. O Senhor Jesus ali passou aquela noite tudo ali naquele sofrimento, ele já foi agredido ali perante o Sinédrio, as pessoas já bateram nele e ali ele estava sofrendo muito, foi açoitado. Pilatos, na verdade, perdão, irmãos, sim, Pôncio Pilatos imaginou que caso fizesse isso aí, eles iriam. Era uma forma de não ter que condenar o Senhor Jesus à crucificação, mas acabou não resolvendo. E ali, irmãos, ele acabou então sendo, né, teve a proposta de libertar alguém em função da Páscoa, Barrabás, quiseram que soltasse Barrabás e crucificasse o Senhor. E ali então, irmãos, nós sabemos que o Senhor Jesus ele foi crucificado. Não teve como, né? Os judeus queriam a crucificação dele, ele foi crucificado. E ali então, irmãos, em Marcos, o foco do vídeo é justamente a crucificação. Marcos, ali no capítulo 15, verso 25, fala que ele foi crucificado às 9 horas da manhã, na hora terceira judaica. Né? Começava às 6 horas, começava a parte diurna. 6 horas da manhã era a primeira hora diurna. 6 horas da tarde era a primeira hora noturna. De 12 em 12 horas. E agora já tinha chegado ali de manhã. E então era a terceira hora do dia, 9 horas do nosso calendário ocidental. E ele foi crucificado. E aí então, depois os outros evangelhos abordam, né, que o Senhor Jesus, que na verdade fez trevas sobre a terra da hora sexta até a hora nona. O que quer dizer? O que é a hora sexta? Hora sexta para os judeus, para nós, meio-dia. Da meio-dia
às 15 horas, às 3 horas da tarde, no nosso calendário, para eles, da hora sexta à hora nona, fez trevas sobre a terra. E o Senhor Jesus, então, ele expira aí no cair da tarde, ali às 3 horas da tarde. Então ele, ele morre naquela crucificação, irmãos. E aí então, irmãos, na verdade, nós vamos ler um verso aqui da crucificação. O verso é do capítulo 19, 31, está escrito assim: os judeus, pois, para que no sábado não ficasse o corpo na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. O Senhor Jesus, ele morre antes dos dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. O Senhor Jesus morre antes. E os ladrões, eles tiveram o fêmur ali quebrado com uma barra de ferro, porque eles ainda não tinham morrido. Como está escrito aqui, irmãos, os judeus, pois, para que no sábado não ficasse o corpo na cruz. Aqui, irmãos, nós estamos falando da quarta-feira e estamos no cair da tarde da quarta-feira e vai entrar a quinta-feira, que é o feriado do dia 15, como está escrito lá em Êxodo 12, do 15 ao 16. O que diz essa parte? Fala lá da festa, agora começaria o dia dos asmos, na quinta-feira. E durante 7 dias eles iam comer pães asmos. No primeiro dia, que era no dia 15, eles não podiam fazer nenhuma obra, nenhum trabalho, nenhuma obra servil. Isso no dia 15, e também no dia 21. No dia 15 ao dia 21 era feriado, esses 2 dias. Eles comiam pães asmos durante 7 dias, mas no primeiro dia, que era o dia 15, e no último, 21, era feriado. Eles não trabalhavam. E aí, quando nós lemos aqui que era grande o dia de sábado, que iniciava o sábado, o que acontece? Alguém vai falar, mas se iniciava o sábado, então a crucificação foi na sexta-feira, porque sexta, o dia que antecede o sábado é a sexta. É que é o seguinte, todo feriado hebraico das festas, eles chamam de sábado. Existia o sábado, 7º dia, o dia do descanso, mas todo feriado religioso era conhecido como sábado. Por isso que nós temos esta confusão de o Senhor Jesus, ele morreu, foi crucificado na sexta porque iniciava o sábado, no outro dia era sábado, mas não era o sábado, 7º dia, era o feriado. Por isso que está escrito aqui, sábado, nós estamos explicando, pois era grande o dia de sábado. Esse dia aqui de sábado teria que ser bem respeitado, né, irmãos? E aí, então, irmãos, ali depois ele é tirado, depois ele é colocado, ali na sepultura. Nós podemos ver aqui João 19, vamos ler ali o verso 41 e 42, está escrito aqui, havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação, os judeus, e por estar perto daquele sepulcro, puseram-se a Jesus. Por quê, irmãos? Eles tinham pressa de enterrar logo o Senhor Jesus na quarta-feira. Eles tinham pressa porque eles iam comer a Páscoa nesse dia. Então eles tinham pressa, queriam sepultá-lo logo, né, para poderem comer a Páscoa e inicializar a festa, né? Que no outro dia, dia 15, já começava o feriado. Então eles tinham pressa de sepultá-lo. Irmãos, e esse vídeo nós vamos dividir, para ele não ficar muito grande, nós vamos só fazer alguns comentários a respeito da sepultura do Senhor Jesus e depois a gente trata da quinta-feira até o sábado,
onde o Senhor Jesus ficou 3 dias e 3 noites sepultado ali. Irmãos, existem eventos importantes que a gente deveriam comentar. Quando o Senhor Jesus morre em Mateus, é crucificado ali, ele morre em Mateus 27, né, irmãos? Ali vai falar que os sepulcros abriram, né? E algumas pessoas ressuscitaram ali, e depois, quando ele ressuscitou, essas pessoas saíram do sepulcro. Dessa forma está escrito. É importante, irmãos, porque por causa da festa das primícias. Paulo fala de ressurreição, desta ressurreição, Cristo as primícias. Depois fala de uma outra ressurreição, os que são de Cristo na sua vinda, nesta volta que nós estamos aguardando do Senhor Jesus, e a ressurreição do fim, lá quando as pessoas comparecerão, aqueles que não ressuscitaram ainda vão comparecer ali em Apocalipse 20, que vai ser aberto o livro das obras. Também, irmãos, temos o ladrão lá que lembra-te, Senhor, lembra-te de mim quando tu estiveres no paraíso. E o Senhor Jesus disse a ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Quando o Senhor Jesus morre, ele é levado até o Hades, porque ele tomou sobre si os nossos pecados, irmãos, e por causa disso ele foi levado até o inferno, né? A parábola do rico e Lázaro. Ele foi levado até o inferno, porque ele tomou os nossos pecados. Ele foi tirado de lá e aí ele é levado no paraíso, né? E do paraíso, por isso que ele falou com o ladrão, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele morre antes do ladrão. O ladrão morre depois. Primeiro o Senhor Jesus morreu sozinho, o ladrão morreu, além da crucificação, ele teve as pernas quebradas. E aí então cumpre-se essa parte e depois Jesus, nesse intervalo desses 3 dias, ele vai lá pregar, como está escrito lá na carta de Pedro, né, salvo erro 3,19, que ele fala pregar aos espíritos em prisão nesse intervalo de 3 dias e 3 noites. Esses são os eventos importantes que nós deveríamos comentar da crucificação. Agora, irmãos, vamos dar só uma passadinha rápida na sepultura de Jesus e vamos finalizar o vídeo. Mateus 27, 62. E no dia seguinte, que no caso era quinta-feira, que é o dia depois da preparação, esse dia da Páscoa que é chamada de preparação. O dia depois da preparação era na quinta-feira. Reuniram-se os principais, os sacerdotes e os fariseus lá na casa de Pilatos. Porque eles diziam, aquele impostor lá, depois de 3 dias, ele disse que vai ressuscitar. Como ele falou que vai ressuscitar, a gente tem que guardar o túmulo dele. Então, só para situar o dia depois da preparação, a Páscoa também eles chamavam de preparação. E ali em Marcos 15, 42, está escrito assim, e chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, o dia 14, isto é, véspera do sábado. Véspera do sábado, porque quinta-feira era feriado, eles chamavam de sábado. Por isso que era a véspera do feriado lá do dia 15 do mês de Abib. O dia 14 era a véspera do sábado. Nós estamos falando agora do sepultamento. No finalzinho da quarta-feira, o dia já estava se pondo, o Senhor Jesus estava sendo sepultado, porque este era o dia da preparação e era a véspera do sábado, sábado feriado, não sábado, 7º dia. Tá bom, queridos? Nós vamos parar o vídeo por aqui e depois nós continuamos com a ressurreição, os dias do sepultamento dele. A gente tem muita coisa interessante para falar e depois a gente fala da ressurreição também. Deus abençoe a todos. Quem puder, se inscreva no canal, curta o vídeo para nós continuarmos essa sequência de vídeos. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos.